Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite para mais um vídeo do canal Spirit. Eu espero que você esteja ligadinho aí, já esteja com papel e caneta nas mãos para anotar o texto que nós vamos falar hoje, que o Espírito Santo me trouxe para estar transmitindo a vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão mais uma vez tomar posse da palavra e compartilhar o vídeo com outras pessoas que precisam conhecer uma verdade que está longe do que ouvimos e vemos hoje. Para você que está passando pela primeira vez aqui pelo canal, sinta-se à vontade. Por favor, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Para que você, de repente, também seja um canal de bênçãos e de novidades para as pessoas que precisam conhecer a verdade que está em Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, sem mais demoras, eu quero dizer para você que está passando aqui pela primeira vez que papel e caneta na mão, que eu digo para todo mundo, é assim. Jesus, quando falou sobre o Espírito Santo, ele falou assim: o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu disse. Então, para que vocês aprendam verdadeiramente, peçam ao Espírito Santo discernimento, anota os textos, vai para o seu lugar secreto e pede para o Espírito Santo discernimento. Não pede para o homem, não pede para pastor, para líder, porque eles vão distorcer para você, vão falar que eu estou na heresia e tudo mais. Amém? Mas vamos lá. Bom, gente, hoje o texto que eu quero trazer para vocês é um texto muito importante, porque nessa semana eu comentei com a minha esposa, olha, o texto que diz, Jesus falou para os discípulos, né, que a culpa não era daquele homem que era cego, nem dos pais dele, mas era necessário que ele estivesse vivendo aquilo para que as obras de Deus fossem vistas através dele. E Jesus fez um milagre, cuspiu no chão, né? Tornou aquilo, o barro, uma pasta, passou nos olhos e disse para ele, vá lá no tanque de Siloé se lavar, e ele voltou a enxergar. Então, quer dizer, é muito importante que nós tenhamos em mente o quê? Muitas vezes, nós precisamos deixar que Jesus nos abra os olhos. Por quê? Enquanto nós não temos Jesus, nós somos cegos. Enquanto nós não conhecemos a verdade que está em Jesus, nós somos cegos. E aí queremos viver da maneira que nós achamos ser correta. Eu vou viver aquilo que eu vivo porque é isso. Não. É necessário que através daquilo que você tem passado na sua vida, as obras de Deus sejam vistas. Todo sofrimento, toda enfermidade, tudo aquilo que necessita um milagre, muitas vezes existe para que você seja curado e tratado espiritualmente, e aí as pessoas possam ver em você algo diferente. É o que eu peço muito para Jesus em relação à minha vida. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos olham para mim, vendo a maneira que eu sou, e pensam, como ele vive assim dessa forma? Gente, eu sou falho e pecador como todo mundo. Não há um santo sequer nessa terra. Mas, quando eu tomei posse da palavra que diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu me tornei outra pessoa. E eu acredito profundamente que pessoas olham em mim algo diferente. E isso eu espero que seja através de vocês também. Para que as obras de Deus sejam vistas em vocês. E possam inspirar outros. Amém? Então vamos lá. João, capítulo 9. Gente, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 34. E ainda se o Espírito Santo quiser, eu vou passar um pouquinho ainda. Amém? Então, por favor, peço paciência e que vocês vejam esse vídeo até o final. Amém? Então vamos lá. João, capítulo 9, a partir do verso 1. Como eu sempre digo aqui, minhas Bíblias têm sempre um subtítulo. E aqui está, Jesus traz luz aos cegos. E o que é muito importante que nesse texto também tem algo que vai fazer vocês entenderem quando eu falo sobre o Antigo Testamento. E vou explicar aqui para vocês o que o Espírito Santo me trouxe de ensinamento para trazer a vocês. Não foi eu com a minha sabedoria estudei e fiz esboço e a minha inteligência. Não. Esquece isso. O Espírito Santo nos ensina e ele me trouxe algo, ele me ensinou algo para transmitir a vocês e espero que vocês aprendam, tomem posse disso. Amém? Vamos lá. Jesus traz luz aos cegos. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença.
Seus discípulos perguntaram: Rabi, Jesus, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. O que aqui exatamente até este momento ficou bem claro? Se nós deixamos o Espírito Santo nos ensinar, nós conseguimos ver de uma outra maneira. Porque, mais uma vez, esse aqui é um texto também que nós vemos muito pouco ser pregado, muito pouco ser dito pelos líderes. Por quê? Tudo que diz respeito a Jesus, eles alegam ser muito difícil de transmitir às pessoas. Mentira! Porque muitos dos cegos voltariam a enxergar se eles pudessem ler tudo que Jesus deixou bem claro. Então os líderes não querem ainda cegos para que eles possam guiá-los, e isso é muito complicado. E aqui Jesus falou que, olha, era necessário que ele passasse por isso para que as obras de Deus fossem vistas através dele. E aí o que acontece aqui? Acontece que ele foi curado por Jesus. E aí nós vamos mais para frente para saber o que aconteceu após a cura. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam não, apenas se parece com ele. Por quê? Porque ninguém acreditava que aquele homem, que era cego e era mendigo e ficava pedindo esmolas, estaria enxergando novamente. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Neste momento, quando as pessoas ficam perplexas em saber quem o curou, aí está o momento em que, quando Jesus fala, era necessário que isso acontecesse para que as obras de Deus fossem vistas, começam muitos a desejar conhecer a Jesus Cristo. E é aí que, quando Jesus fala assim, olha, se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, é pelo fato de quem quer conhecer verdadeiramente Jesus, toma posse disso, para conhecer uma verdade e libertá-los totalmente. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu. Aqui quando fala fariseus, na verdade são sacerdotes judeus que não admitiam de maneira nenhuma essa questão. Ele colocou terra com saliva em meus olhos depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos sacerdotes disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Aquela coisa, né? Porque tinha aquele negócio, quem trabalha no sábado, Deus, né? Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Olha só, quando Jesus falou lá que era necessário que as obras fossem vistas através dele, aí começaram muitos a entender que ele era o Messias, o Filho de Deus, e outros insistiam que não. Por isso temos que ter cuidado. O judeu é aquele que não aceita Jesus Cristo. Ele não aceita. Tanto que eu acho controverso e totalmente equivocado da parte dos líderes e das igrejas, desses templos, levar as pessoas para Israel dizendo que é a Terra Santa, levar para o Muro das Lamentações, levar para conhecer tantas coisas, e a gente não tem nenhuma ligação com Israel. Não temos nenhuma ligação com o povo judeu. Os judeus que se tornaram cristãos,
Eles tomaram posse de tudo aquilo que Jesus fez, e mesmo assim muitos persistiram em levar coisas do Antigo Testamento em seu coração e falar coisas sobre isso. Por isso o livro de Hebreus é muito controverso. Mas enfim. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus, aí diz aqui, os líderes judeus, se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Olha só, os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado, por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar isso por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus. Olha só. Os judeus estavam ameaçando, de certa forma, com perguntas, aquele homem. E depois, seus pais, pressionando-os para saber sobre Jesus. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, por isso haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha só, né, dando sequência. Ameaçaram aqueles que fossem e começassem a crer em Jesus, que seriam expulsos da sinagoga. A melhor coisa que eles fizeram foi sair da sinagoga. E a melhor coisa que muitos fazem hoje em dia é sair desses templos, desses ministérios. Infelizmente, muitos ainda cegos persistem. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Olha só o que este homem disse. Deve ter enfurecido na hora ali os sacerdotes, os judeus, quando ele questionou isso. Você por acaso também quer se tornar discípulos dele? Imagina só a situação que ficou ali, os líderes ouvindo isso. Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Olha só, o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3? Até hoje, quando se lê Moisés, há um véu colocado sobre seus olhos que não os permitem ver a verdade que está em Jesus Cristo. E só serão libertos quando se converterem a Jesus Cristo. Olha só, aqui os líderes judeus já estão deixando bem claro essa questão de Moisés. Por isso que eu falo para vocês, o Antigo Testamento não é para nós, o Antigo Testamento é um Deus que foi eleito por Israel, pelo povo judeu. É nítido isso, está nítido isso, por isso que o Espírito Santo me trouxe essa palavra. E quando eu li esta parte, foi o motivo pelo qual eu entendi que o Espírito Santo queria que eu dissesse o quê? Que os judeus eles não aceitam Jesus, mas eles vivem ainda atrelados a Moisés. Mas aqueles que querem viver Jesus não vivem o Antigo Testamento. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Agora prestem atenção nisso. Olha só quando eu falo sobre a diferença do Antigo Testamento e do Novo. E aqui o Espírito Santo também me trouxe um ensinamento muito importante que eu vou transmitir a vocês. Olha só o que está escrito. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazer. Olha só o que este homem deixou bem claro. Olha só o que o Espírito Santo me fez trazer aqui para vocês vocês também não mais sejam cegos, que vocês não mais usem o véu sobre os olhos. O que ele deixou bem claro aqui? Olha, desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos do cego. E é verdade.
De Gênesis a Malaquias, nós não vemos o Deus lá do Antigo Testamento curar ninguém de uma cegueira. Pelo contrário, apenas privilegiar aqueles que tinha como queridinhos, com prostituição, com coisas que Deus o Pai não faz. E por que eu falo que Deus o Pai? Porque a própria palavra fala o quê? O verdadeiro Deus foi revelado através do Filho, que está sentado à destra. O Deus de Jesus, o nosso Pai, o Pai Nosso, ele foi revelado por Jesus. O do Antigo Testamento não tem nada a ver com Deus o Pai. E eu já falei aqui para vocês a diferença. Por exemplo, quando vamos para o Antigo Testamento, o Deus lá fala assim: eu amo Israel, eu sou o Deus de Israel, Israel é meu povo, eu fiz a Arca de Aliança como uma comunhão entre eu e o povo de Israel. E aí quando nós vamos para o Testamento de Jesus Cristo, o Novo Testamento, João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo. Ali não está escrito assim, ó, porque Deus amou Israel e deu seu único filho. Não, ali está escrito assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. Deus amou o mundo, não apenas Israel. Então, desde o princípio, o Deus lá do Antigo Testamento não curou nenhum cego. O Deus de Moisés não curou nenhum cego. Mas Deus, o Pai, usou o Filho para ser uma fonte de milagres e curar pessoas de cegueira, curar pessoas endemoniadas, tirar os demônios das pessoas, curar pessoas de lepra, enfim, vários milagres. Diferente do Deus do Antigo Testamento, que não fez nenhum, pelo contrário, só fez coisas, matou, exigiu. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, né? Os líderes judeus não aceitavam. E quer ensinar a nós, então expulsaram da sinagoga. Agora pensa, esse homem, a hora que os sacerdotes, os líderes judeus falaram assim, sai daqui da sinagoga, ele falou assim, agora que eu estou curado, que vocês que se virem. Jesus me curou, então não interessa o que vocês disserem. Vamos mais à frente, ó. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu e ele está falando com você. Aquele homem saiu não só de uma cegueira física, ele acabou saindo de uma cegueira espiritual, que é até o subtítulo que eu tenho aqui, cegueira espiritual. E quando você que está aí, que ainda não tomou posse da palavra, que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, vai sair dessa cegueira? Até quando você vai continuar dizimando? Até quando você vai continuar ali achando que só vai ter salvação se continuar indo nos cultos desses templos? Até quando você vai achar que o seu pastor tem mais poder do que você, é o ungido de Deus? Não, todos nós somos ungidos. Todos nós recebemos de Jesus Cristo, o ID. Todos nós temos os milagres que Jesus fez sobre nós. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Então aqui Jesus deixou bem claro, ele veio para o mundo para julgar. O que ele quis dizer aqui? Não julgar, como diz a palavra, Senhor, não julgue para não ser julgado. Ele veio aqui para separar os que verdadeiramente seriam aqueles que estariam libertos das maldições do ministério da morte no Antigo Testamento. Tanto que ele fala, e veio para deixar cegos aqueles que ainda estavam nessas mentiras. Os que vêm, que eram os sacerdotes, os judeus, se tornarem cegos. Que é o que acontece até hoje quando eles vão no mundo das lamentações. Se lamentar de tudo aquilo que eles vivem e entregar nas mãos de Jeová, do Deus de Israel. Então é muito importante esse texto. Por quê? Primeiro, foi necessário que as obras de Deus fossem vistas através da vida daquele homem. Naquele momento em que muitos questionaram a ele e muitos falaram assim, não, ele era aquele cego, e outros não, ele não é. Os que falaram assim, sim, ele era o cego, eram aqueles que estavam prestes
a querer encontrar e viver o Jesus. E aqueles que ainda estavam no antigo, vivendo Moisés, não queriam. Não queriam acreditar que aquele homem era cego e estava vendo de novo. Tanto que a palavra aqui, quando o Espírito Santo me trouxe aqui, essa questão de Moisés, gente, muito claro, olha, então eles estão dizendo, você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. O que está dizendo aqui, olha, nós não somos e jamais seremos discípulos de Jesus Cristo. Você entende agora porque nós não somos a geração do Antigo Testamento, nós não somos filhos de um Deus do Antigo Testamento, nós somos filhos de Deus o Pai. E por isso também Jesus nos ensinou até a oração de quem? Do Pai Nosso. E por isso a palavra diz que somos perseguidos, mas não abandonados, porque temos um Pai, não somos órfãos de Pai. Essa palavra, quando o Espírito Santo me trouxe isso, que foi hoje, um pouco antes de eu gravar o vídeo, eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou separar aqui o texto, que eu já sei qual é. E aí o Espírito Santo foi me guiando pela leitura e foi me mostrando esses tópicos que eu trouxe a vocês. Para entenderem definitivamente que nós não vivemos o velho, nós não vivemos Moisés, nós vivemos Jesus Cristo. Nós temos que viver Jesus Cristo. Será que é tão difícil assim para as pessoas entenderem o que é o Antigo e o Novo? Que não existe Antigo Testamento, nem Novo. É o testamento de Jesus Cristo que nos foi dado. Somos herdeiros daquilo que Jesus nos deixou. Amém? Então eu espero que nesta noite vocês não mais sejam cegos e que as obras de Deus sejam vistas através de vocês por aqueles que precisam não mais ter o véu e não mais serem cegos. Porque Jesus é luz do mundo. E como luz, ele vai iluminar o caminho de cada um de nós. Por uma trilha que leva-nos a sermos discípulos dele, viver a palavra. Não viver as nossas vontades, não viver a nossa ira, não viver o nosso julgar, não viver as coisas desta terra, mas viver aquilo que ele nos ensinou. Não somos a geração do Antigo Testamento. Não temos que pregar de Gênesis a Malaquias, porque aquilo não faz parte do que Jesus fez por nós. Ele nos livrou daquilo, tanto que lá em João mesmo ele fala assim, olha, as leis e os profetas foram até João, e os mandamentos. A partir dali é pregado o evangelho da verdade. Então, meus queridos, que nesta noite você anote esse texto, então põe lá, capítulo 9, lê do 1 até o final, ó, do 1 até o... leia tudo, do 1 até o 41. E ainda tem mais, ó, eu vou ler aqui para vocês, ó, se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Os judeus afirmavam que podiam ver, mas eles não estavam vendo absolutamente nada. Eles não estavam vendo a partir de Jesus aquilo que era verdadeiro. Então, não seja um cego. Não seja um cego, meu querido. Não seja um cego de nascença. Seja alguém curado por Jesus Cristo, liberto da cegueira espiritual. Amém? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido mais uma vez. Porque o Espírito Santo, quando ele me pede para trazer algo para vocês e compartilhar com vocês, é algo importante. E eu mesmo também aprendi hoje. O Espírito Santo me ensinou. Por isso que Jesus falou, como Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, vos ensinará. E eu tenho aprendido dia após dia e lembrado dia após dia aquilo que Jesus falou. Sou falho e pecador? Sou. Mas todos os dias o Espírito Santo vem e me ensina e me faz lembrar de coisas importantes para que eu possa viver bem. E muito bem. Amém? É isso, gente. Quero agradecer a todos. Anotaram o texto? João, olha só, gente, eu sempre falo, o livro de João é incrível. Foi através do livro de João que realmente eu me libertei de tantas coisas. Porque o livro de João é muito importante para que haja entendimento de tantas coisas que Jesus nos ensinou.
E eu falo claramente, o texto que me abriu os olhos para Jesus Cristo está em João 15,16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E João 15,15 também achei muito importante, que eu preguei aqui um dia. Nós fomos honrados por Jesus Cristo, de Jesus nos chamar de amigos e não mais de servos. Ele fala, não mais tenho chamado de vocês de servos, mas tenho chamado vocês de amigos. Olha que honra recebemos de Jesus dizer que somos amigos. Então, como amigos de Jesus, temos que abrir os olhos, não viver uma cegueira. E esse texto foi bem claro hoje. Enquanto os líderes judeus dizem, nós somos discípulos de Moisés, nós não somos discípulos de Moisés, mas sim de Jesus Cristo. Amém? Para você que está passando pela primeira vez, se sentir no seu coração se inscrever, inscreva-se e transmita isso que eu estou dizendo. Compartilhe o vídeo para pessoas que também precisam deixar o véu de lado, se converterem a Jesus Cristo e não mais serem cegos espirituais. Amém? É isso aí, gente. Bom, Deus abençoe a todos, graça e paz. Como eu digo, não tem dias mais específicos para os vídeos, porque quando o Espírito Santo me trouxer algo, serão os dias que eu vou vir até aqui gravar os vídeos para transmitir a vocês a verdade que liberta. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.